Este verão, mergulhe nas ofertas Observador e viaje com conteúdo. Temos 400 tote bags Observador e 50 revistas de viagem edição Marrocos para oferecer. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Assine hoje em observador.pt e tenha acesso às nossas ofertas limitadas. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o escritor Pedro Mexia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Olá, bom dia. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei um bocado inquieto porque as pessoas que atentas à atualidade sabem que quem vai a comissões de inquérito faz figuras tristes. Portanto, Aqui não é o caso. Então pronto, já sabe algo. Só não pode dizer nada que não me lembro. não me lembro, Isso não não me é recordo, não me permitido aqui. recordo, exatamente. Vamos lá. São 5 perguntas. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se Ok. pedir ajuda e acertar, recebe 2. Ok, Vamos a isto? sim. E os pontos convertem-se em quê? Em Pois, honra. Em prestígio. prestígio. Muito Muito prestígio. bem. Nota curricular. Junta-se a uma galeria de imortais Imortais. que já conseguiram Muito os bem. 25 pontos. Vamos lá. Qual foi o primeiro livro em Portugal a ter a voz do autor clonada por inteligência artificial? Um antigo primeiro-ministro. Eu não sei se percebi a pergunta. A voz do autor. Sim, ele Clonado. gravou a sua própria voz, a leitura de algumas páginas da sua obra, desta obra, e depois uma empresa aproveitou essas gravações e gerou a sua voz para a leitura da totalidade das 1000 páginas do livro. É muito recente. É Um muito- um ex-primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro. um livro de memórias com 1000 páginas. Temos aqui muitas pistas, Pedro Mexia. Mas só estou a ver. É da sua casa. Só estou a ver 1000 páginas. Quem é que tem um livro de memórias de 1000 páginas? O professor Cavaco tem um livro de memórias de 1000 páginas? Não. Se calhar de discurso estará. Mas... Confesso que não sei. Sabe, sim. Então, vá, vou dar ajuda. Sim, quer ajuda? Vamos dois lá. pontinhos ao menos. Mudar, de Pedro Passos Coelho, Memórias, de Francisco Pinto Balsemão ou O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar, de Cavaco Silva? Memórias. Não, está bem, estava. É isso mesmo. Estava a pensar. Estava longe. Estava mais perto, em termos de primeiros-ministros. É mais dentro da política ainda. Estava, não é? E exatamente, ele já estava não- na política Pois, ativa. pois. Sim. Pedro Mexia, como escritor, preocupa-se com o uso e o impacto da inteligência artificial, os escritores virtuais? Preocupo-me e as pessoas preocupam-se por mim também, porque eu devo dizer que fui mais vezes convidado, sem nunca aceitar, no ano passado, ou durante este ano também, a falar sobre a inteligência artificial sobre qualquer outro assunto. E eu sei aquilo que leio nos jornais, portanto, não tenho nenhum valor acrescentado. Lembro-me uma vez que me ligaram numa televisão há uns anos a falar sobre a localização do novo aeroporto, e se eu ia lá de manhã dar a minha opinião. E eu disse à pessoa que me ligou, mas eu não sei nada sobre esse assunto. Mas não foi engano. De ótica Não, do mas o extraordinário organizador. foi o que me responderam. Não faz mal, venha à mesma. Não importa se E, sabe ou não. portanto, eu sobre a inteligência artificial conheço todos os problemas que ela levanta do ponto de vista, nomeadamente do ensino, dos direitos de autor, de tudo isso, mas não tenho nenhum contributo a dar sobre essa matéria. Acho que, por exemplo, no caso de... Eu até assinei uma carta aberta sobre isso, embora não seja propriamente tradutor, eu já traduzi uma outra coisa, mas não sou tradutor, mas um grupo de tradutores que assinou, que escreveu que elaborou uma carta dizendo que os editores estavam a recorrer, coisa que eu aliás desconhecia, para a inteligência artificial para traduções literárias, o que aliás me parece quase impossível, porque a inteligência artificial faz muito bem, por exemplo, falsos bombeiros, como vimos esta semana. A pedir donativos. Mas, por exemplo, nos meus domínios, por exemplo, a inteligência artificial continua a não saber escrever um poema. Não há hipótese nenhuma, não chega lá. Mas não acredita que isso poderá acontecer, por exemplo, nas traduções, quando tiver a informação suficiente, ou que seja apenas necessário depois uma espécie de supervisor dessa tradução, ou até da obra literária? Quer dizer, por exemplo, a inteligência artificial pode fazer uma coisa que se faz às vezes até só com a inteligência humana. Eu tenho essa experiência numa coleção de poesia. Por exemplo, alguém que traduz de uma língua que nos é inacessível, por exemplo, do polaco, alguém que sabe polaco, naturalmente, e depois há alguém português, que põe aquilo em poesia portuguesa. E, portanto,
se calhar a primeira função de tradução quase automática, de literal, digamos assim, eh, eventualmente pode ser feita, mas há uma série de valores da literatura que têm a ver com a ambiguidade, com o ouvido, etc. As nuances, não é? Evidentemente que a informação que se lá põe é mais ou menos quer dizer, já faz parte do sistema depois, mas o ouvido, não se tem ouvido porque se diz que é preciso ter bom ouvido, não é? Continuam aliás, E não acha que a inteligência artificial se pode desenvolver a ponto de chegar a esse nível? Deixa-me então perguntar Sim. assim: alguma vez pediu à inteligência artificial para escreve aí um poema ao estilo de Pedro Mexia ou uma crónica? não, isso nunca perguntei. Perguntei só ao ChatGPT a lista das minhas obras e Enganou-se. não, 7 não eram minhas. E uma anotei, porque realmente era um bom Certeza título. como era sobre o aeroporto. Era um bom título. Era qualquer coisa no telhado, mas era um bom título. Ficou no meu caderninho. E há tanto telhadozinho quente. Portanto, a inteligência artificial até pode dar ideias, é isso que se Pode pode ver dar daqui. tudo dá ideias, Tudo dá felizmente. ideias. Vamos à próxima pergunta. Ao Pedro Mexia, ao João Pereira Coutinho, ao Pedro Lomba, é-lhes atribuída a paternidade da blogosfera portuguesa, não é? Sabemos disso com a Coluna Infame, o blog, a Coluna Infame. Lembra-se da data do primeiro post? Outubro de 22. De 22, não, de 2002. 15 de certo. outubro, consta que ao meio-dia e 40. Se não vou a esse ponto. Acho que só o Tiago Cavaco lhe dá os parabéns É todos verdade, os anos é verdade. pelas efemérides. E não só. Mas, Pedro Mexia, como é que passámos? Não foi assim há tanto tempo, não é? 2002. Como é que se passou daquele clima de discussão aberta, democrática, às redes sociais e ao ódio e à indignação das redes sociais? Historicamente é tão pouco tempo. Pois é verdade. E eu justamente por isso fui um entusiasta dos blogs e nunca fui um entusiasta das redes sociais. Neste momento tenho Instagram por uma questão de quase de agenda e a certa altura dei por mim já a escrever post de blog. E depois Mas percebi há algumas publicações recentes. Não, mas que já não há. Já não há, acabou. Já atualizou. Já atualizei. Estava com vontade, então fiquei com itchy finger, como se diz em inglês. E portanto, eu acho que o que aconteceu foi o que aconteceu no mundo, não é? Aconteceu a partir ali de 2016, mais ou menos, mas antes disso já, uma mistura das guerras culturais americanas, dos líderes bizarros ou perigosos que foram eleitos, ilegitimamente eleitos, o que ainda é mais inquietante, em vários países, tornou o diálogo impossível. Eu lembro-me, por exemplo, que o Gregório do Vivier uma vez foi ao programa que nós fazemos na SIC Notícias, e que se chamava Governo Sombra. Sim. E que Não vai mudar. E que disse, bom, veremos. E que disse que era impossível fazer no Brasil um programa permanente, um painel fixo, permanente com pessoas que discordavam politicamente. Ele disse, não era possível. No Brasil já não é possível. Já não é possível. E eu não Estamos consigo. longe disso cá? Quer dizer, na televisão ainda é possível, apesar de tudo. Eu acho que as pessoas, eu fiquei um pouco, digamos assim, apreensivo quando, por exemplo, em termos de prática parlamentar, nomeadamente, se desceram os padrões mínimos de civilidade e algumas pessoas responderam a isso dizendo, incluindo pessoas que eu conheço e pessoas que eu prezo, a dizer, bom, isso, a civilidade não é tudo. Mas é um bom começo. Não é Essa tudo. foi a principal mudança, essa degradação dos modos com a chegada do Chega ao Parlamento. Sim, eu acho que a alteração dos modos foi pelo menos tão importante como a alteração dos temas, porque não só porque é contagiosa, porque as pessoas do outro lado ou dos outros lados tendem a copiar, porque passa a ser esse o padrão, e porque passa a ser aceito, passa a haver
uma espécie de continuidade entre a nossa conversa em casa, no café, na televisão e num órgão de soberania. É tudo a mesma coisa. Não há nenhum protocolo, as pessoas tratam-se todas por tu, chamam-se isto e aquilo, dizem os à partes. Aparentemente, os jornalistas parlamentares relatam que o nível dos à partes da bancada do Chega, que é uma coisa assim nunca vista, não é? Sobretudo em determinadas deputadas portanto, isso eu acho que é... isso acho que veio para ficar, não é? No fundo, isso veio... É um pouco como o efeito Big Brother na televisão. Eu lembro que vi o primeiro... do princípio ao fim. E foi uma indignação sobre o quão baixo. Zé Maria e não sei quem mais, coitado, que ainda por cima teve um resto de vida não muito feliz, enfim, não tenho sabido dele, mas pelo que vi nos jornais a certa altura, mas acho que quando se abre essas portas depois é difícil voltar atrás. Mas as redes sociais são uma causa ou um efeito? Isto é, elas alimentam esse extremismo, esse discurso ou refletem disso? Nenhuma tecnologia, eu acho que nenhuma tecnologia é propriamente uma causa, mas é um amplificador. Isto é, não há nada que exista nas redes sociais, o bullying, etc., que não existisse já, não é? A diferença é que uma coisa é por exemplo, uma adolescente que é vítima de bullying na escola, por exemplo, ou que é vítima de bullying na net e nas redes e que publicam fotografias dela e aquela coisa... Tem um alcance muito É superior. um alcance, aquela coisa, por exemplo, aquela coisa que hoje se chama, e que aliás nos Estados Unidos está já criminalizada, é que se chama revenge porn, não é? Que quando as relações acabam e as pessoas que gravam ou fotografam ou filmam relações íntimas e que depois, para se vingar dos seus ex-parceiros, põe online. Isso é novo, ou seja, isso era uma coisa que podia-se mostrar aos amigos ou coisa do género, mas não havia maneira de quer dizer, ninguém ia à RTP, eu tinha aqui um VHS muito interessante, se quiserem passar. Não é? Portanto, se não fosse arquiteto, estava tudo bem. Pois, exatamente. Mas esse não serei eu a dizer mal dele. Trouxe momentos inolvidáveis à língua portuguesa. Por falar em momentos inolvidáveis para a língua portuguesa, vamos à terceira pergunta, que é... Tem 7 pontos neste momento. 7 pontos. Uhum. Que cantora interpreta o tema A Moda do Pisca-Pisca? Queres cantar, Bruno? Isto é cultura. Tens que cantar. O Bruno canta sempre tanto esta manhã. Isto é cultura pop. Eles olham para a direita e pisca-pisca, eles olham para a esquerda e pisca-pisca, andam para aí a piscar, para ver se arranjam alguma conquista. Parece que está a dar. Já sei qual é. Tem dois Não é nomes mais. próprios. Tem 2 nomes próprios. Confesso que não sei, eu confundo muito essa galáxia. Então quero arriscar numa das galáxias. Não, é que eu só me lembro de nomes únicos. Não sei, não chego lá. É que não? Só há assim 1 ou 2 pessoas que eu singularizo pelo seu a sua subtileza artística. Por exemplo, a Rosinha, por exemplo, é de uma particular subtileza. Mas não é Rosinha. Não é Rosinha. Isto é mais subtil. Sim, de facto, do que toda a a Rosinha. gente, tudo é mais subtil que a Rosinha. Confesso que não Quer sei. ajuda, Pedro Mexia? Sim. Então vamos lá. Micaela, Mónica Sintra ou Ruth Marlene? Ruth Marlene. Está certo. Certíssimo. Muito bem. Eu já acabei de recitar aqui um pouco deste poema, creio que da autoria do Ricardo Landum, desse gênio da música popular portuguesa, que fala da esquerda e da direita. Politicamente, como é que o Pedro Mexia se define? Boa pergunta, quer dizer, eu defino-me, eu sinto que estou mais ou menos no sítio onde sempre estive, mas não sou... O mundo é que foi mudando. Sim, houve uma vez no Primavera Sound em que um rapaz munido daquilo que eles chamam o caipilitro, que é uma caipirinha de 1 litro, se avançou para mim e disse assim: eu vejo-te no programa, mas não sei dizer se és de esquerda ou de direita. Eu disse: eu não sei dizer se tu estás bêbado ou não. Porque, quer dizer, eu não digo nada substancialmente diferente do que me dizia quando comecei a escrever. Talvez tenha, porque entretanto a idade passa, um tom menos provocador, mas
e, no entanto, tenho a noção de que as placas tectónicas se mexeram e coisas que eu achava evidentes hoje são consideradas ultrapassadas e coisas que eu achava chocantes hoje são consideradas normais. E, portanto, eu não acho normal que em 2025 as pessoas discutam coisas como leis penais bárbaras ou hostilidade à imigração, num país de emigração, etc. Portanto, nesse sentido, tenho, enfim, historicamente, digamos assim, tenho, em algumas áreas, posições que são mais próximas da esquerda do que da direita, embora muitas delas tenham nascido à direita. Por exemplo, tenho certamente uma visão sobre a cultura que não se coaduna com as visões que a direita portuguesa tem. Certamente não sou favorável a uma instituição como o atual Ministério dos Tempos Livres, não é? A cultura de desporto e qual é a terceira juventude. Já podemos falar dessa questão até do Ministério da Cultura, até para saber se tem aspirações políticas, mas já vamos falar disso. Mas o Pedro Mexia começou, ainda há pouco falávamos dos blogs, começou ou tornou-se ainda mais conhecido, já escrevia em jornais, com os blogs, e nessa altura estavam claramente delimitados, as fronteiras estavam delimitadas entre o que era à esquerda, o que era à direita. Nessa altura estava claramente à direita. Sim, não, se me perguntarem, és de esquerda ou de direita, sou de direita. Agora, hoje em dia, de ser de direita significa coisas diferentes. Quer dizer, não é a direita clássica, não é a direita do Sr. Orban, nem do etc. Portanto, ou do senhor da motosserra, não é? Portanto, em relação a isso, eu não me reconheço na inflexão à direita que a direita teve na última década. Isso não posso dizer que sim. Não. Acho que o trumpismo é uma aberração de um nível nunca visto, e lá está, também dos modos, não apenas nas políticas, porque sempre houve tentações isolacionistas, proteccionistas, etc., mas nunca houve ninguém, um Presidente da República, ou um candidato a Presidente da República no início, por exemplo, a fazer pouco de um herói de guerra, como era o John McCain, ou a gozar com um jornalista deficiente. Transformou profundamente e permanentemente o Partido Republicano essa onda de... Foi uma OPA sobre o Partido Republicano. Aliás, há uma frase muito interessante que o Trump diz, porque na verdade, a única resistência significativa ao Trump dentro do Partido Republicano, bom, no princípio ainda havia alguma, mas a duradoura e a ininterrupta é entre os chamados intelectuais do Partido Republicano. E entre os chamados intelectuais conservadores, que, como se sabe, têm, desde os anos 60, muita importância no panorama americano. E que eles insistem muito que o Trump não é conservador. E ele, uma vez disseram-lhe, e confrontaram-no com isso, e ele disse it's called the Republican Party, not the Conservative Party. O que é eventualmente factualmente verdade. O partido chama-se republicano e não conservador, mas é um partido conservador. Nada do que o Trump faz é conservador. Ou seja, claro. Eu lembro-me, salvo erro, numa das eleições do Reagan, em que se falava das virtudes de um presidente serem competência, honestidade e caráter. Shall say no more. Estamos longe, não é? Pedro Mexia, está com 9 pontos. Vamos próxima questão, a quarta, a penúltima. Que jornalista fundou e foi o primeiro diretor da revista Grande Reportagem, onde Pedro Mexia colaborou? O primeiro. Antes do Miguel Sousa Tavares? Antes. E aí já estamos a excluir um. O próprio Miguel Sousa Tavares. Sim. Boa pergunta. Eu não li a Grande Reportagem antes disso. O fundador era da RTP e tinha um programa uma voz homónimo. Muito característica. Exatamente. E ele liderava um programa homónimo na altura, na RTP. O Joaquim Letria? Excluiu o outro. Quase hipóteses que o Paulo tinha aqui. Exato. É curioso, tinha aqui 3 hipóteses. E 2 já foram.
É assim, não me façam quiz às 9 da manhã. Vamos a... Eu só vou lá com muletas, isto é andar, Não, é vamos a andar, isso, andar então. de bicicleta com 4 rodinhas, mas pronto. Nossa, tinha aqui Joaquim Letria, Miguel Sousa Sim. Tavares ou José Manuel Barata Feio. É verdade. Não, por acaso eu sabia. Lá está. Claro, Isso, mas não eu está. sabia. É a até, hora, é a até, hora. até porque eu conheço e sei. Essa sabia mesmo. E também sabia a da Mónica A da Sintra. Ruth Marlene. Da Ruth Marlene, aliás. Também tinha que ser com ajuda. Está uma desgraça. Vamos lá, Tens dois considerado pontos, 2 dois pontos, não é, Paulo? Já acertei algum direito. Acertei um que era o Aqui era o blog. Pronto, O tá blog. bem. Só acerto Então? coisas minhas. Não, Que desgraça. Ainda não, bem, senhor. ainda Que bem. desgraça. O Pedro Mexia começou a colaborar cedo com jornais e revistas, nunca exerceu direito, que foi o curso que Não, fez graças a logo Deus. à partida. Porquê? Porque eu fui. Ou então porque é que fez o curso, não é? A razão por que fiz o curso é mais simples de explicar, porque nas humanísticas o direito era a única hipótese que não desembocava apenas no ensino, ou seja, se eu tivesse tirado História, Filosofia, etc., o que eu queria era Filosofia, era a única coisa em que eu era realmente bom aluno e que realmente gostava. Mas nunca quis ser professor e, portanto, foi um pouco por Exclusão de parte. talvez um nadinha influência daquele glamour cinematográfico e televisivo das séries de advogados, mas que toda a gente sabia e eu próprio sabia que não se passava assim, naturalmente, portanto, não fui ao engano. E por influência paterna. O seu pai, que se destacou como ensaísta e crítico literário, formou-se também em Direito. Mas por influência paterna não seria não foi. certamente, porque o meu pai fez Direito, detestou Direito e tinha pesadelos sobre exames orais 50 anos depois de os ter feito. Então Portanto, poderia... não foi. Não então foi para provocar. Lá em casa havia desincentivo suficiente. Lá em casa. Não, mas houve liberdade total e eu Claro. escolhi aquilo. E na verdade, no começo do curso gostei, porque tinha sobretudo as cadeiras de Direito Público, que têm algum interesse constitucional, etc. Tive aulas com o professor Jorge Miranda e com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas depois, quando entramos nos contratos em especial e nos direitos Mas ficou alguma coisa? É-lhe útil ainda aquilo que aprendeu? Ou nem por isso? Útil juridicamente, não. Isto é, não tenho, Claro. não tenho competência para dizer nada jurídico de valor a alguém. Isso não, é útil às vezes para perceber certas questões, certa terminologia. É-me, acho eu, mais do que útil, acho que evita, em algumas matérias, um certo deslizamento que algumas pessoas têm, por exemplo, em matéria de direito penal e de processual penal. Eu apanhei uma educação jurídica, quero dizer, garantística, e mantenho-me fiel a ela. E, portanto, continuo fiel ao princípio de que mais vale um culpado à solta do que um inocente preso. Muito bem. Vamos à última questão, não é? Vamos à última questão, 11 pontos até agora. Pedro Mexia, esta eu acho que é fácil. Em que ano foi criada a Cinemateca Portuguesa, então denominada Cinemateca Nacional? A Cinemateca Portuguesa teve duas fases, deixa-me ver, quando passou a ser Cinemateca Portuguesa... Esta é logo a primeira. Quando foi criada? Quando foi criada mesmo, por Manuel Félix Ribeiro. 48, Está certo, muito bem. Certíssimo. Foi diretor da Cinemateca, Pedro Mexia. fui subdiretor. Subdiretor e depois com... Fui interino até a Interino. entrar numa nova... Admite algum dia vir a assumir responsabilidades políticas na área da cultura? Dito assim, admito. Está respondido. Isso é uma cláusula tão genérica que sim, admito aceitar convites que me façam para coisas, mas não tenho nenhuma... Pensava que seria a pergunta mais clássica de... Ministro. Sim, seria absurdo. Então, podemos reformular a Isso. pergunta, não é? Não, isso nem pensar. Isso Então, não, porquê não. que ministro é absurdo e outro Porque- tipo de responsabilidade? Por uma razão, porque um Ministro da Cultura, para ter sucesso, tem que ter um conjunto de características e de meios que, na verdade, só Manuel Maria Carrilho é que teve, e por isso é que costuma ser o Ministro Mas lembrado. o que é que faltou aos outros? Características ou meios? Aos dois? É preciso ter uma ideia global sobre o que é o mundo da cultura e não apenas setorial. É preciso ter peso político junto do Primeiro-Ministro. É preciso ter tempo. É preciso ter dinheiro.
e é preciso saber fazer sala com os artistas e com o meio cultural. Essas 5 características não se encontram facilmente. Uma das questões que se pôs quando morreu o João Bernardo da Costa foi como é que encontramos outro João Bernardo da Costa. E eu certamente não era um outro João Bernardo da Costa e participei ativamente na procura de um novo João Bernardo da Costa que não se materializou. E, portanto, nunca aceitaria nada que não sentisse que tinha capacidade ou condições para o fazer. E faz sentido continuarmos a ter o Ministério da Cultura ou não? Há quem radicalmente acho que não faz sentido. Quer dizer, não sei se ao Estado há um lado onomástico que pode-se dizer que é o menos, isto é, eu prefiro uma boa Secretaria de Estado da Cultura a um mau Ministério da Cultura. Pronto. Agora, há uma questão simbólica, por um lado, há ministros da cultura em praticamente todos os países da Europa e o Estado tem deveres culturais, em matéria cultural, que, no meu entendimento, passam não apenas pelo património, mas também pelo apoio à criação artística, alguma da qual não existiria de todo. Estou a pensar na ópera ou em parte na música erudita, sem o bailado, etc., sem o apoio do Estado. E, portanto, não vejo porque é que é sempre uma questão a cultura ser ministério e os outros ministérios têm o estatuto garantido. É claro, há uns que são evidentes, a defesa e a saúde e a educação, isso toda a gente, mas há outros que são mais discutíveis como ministérios e que vão ficando. Não é? E que nunca são discutidos. Mas a cultura é sempre é como a discussão do dinheiro da cultura. Todo o dinheiro da cultura é visto como um escândalo. Nós fizemos estádios inúteis em Barda e isso gerou menos choque no país do que uma companhia de teatro ser subsidiada com isto ou aquilo. E foi subsidiada porque não existiria. Agora, há pessoas que dizem, bom, deixem o mercado mandar. Eu acho que na cultura o mercado é pouco. Pedro Mexia, sai daqui com 16 pontos. Foi o melhor desta semana. Vá lá. Sim, mas de andarilho. De andarilho. Com mais Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Obrigada.